Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina Moreira e o componente curricular é Geografia, sendo nosso objeto de estudo as coordenadas geográficas e as zonas climáticas. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam a Terra nas direções norte-sul e leste-oeste. Foram criadas para que cada ponto da superfície terrestre possa ser localizada no mapa. As linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido vertical e ligam um polo ao outro são chamadas de meridianos. E as linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal são chamadas de paralelos. Paralelos na horizontal, meridianos na vertical. A posição dos paralelos é indicada pela longitude e pela latitude, respectivamente. A longitude é a distância medida em graus entre um meridiano qualquer e o meridiano de Greenwich, devendo ser indicada sua posição no hemisfério oriental, que é a leste, ou no hemisfério ocidental, que é a oeste. O meridiano de Greenwich, por convenção, foi adotado como meridiano que mede 0 graus, ou seja, é o meridiano a partir do qual a longitude deve começar a ser medida. A latitude é a distância medida em graus entre um paralelo qualquer e a linha do Equador, devendo ser indicada a sua posição no hemisfério norte ou no hemisfério sul. A linha do Equador, por convenção, foi adotada como um paralelo que mede 0 graus, por ter o maior comprimento, e é a partir dela que a latitude deve começar a ser medida. Então, só recapitulando. Quando a gente está falando de meridiano, são as linhas verticais. E quando a gente está falando em paralelo, são as linhas horizontais. Lembrando que os meridianos indicam a longitude e os paralelos a latitude, certo? Lembrando que, como é que eles têm todas essas ideias de medidas? A localização de qualquer ponto na Terra é dada pela interseção entre o meridiano e um paralelo, formando um sistema de coordenadas geográficas que é utilizado pelo GPS, um sistema de navegação e localização baseado em satélites artificiais que orbitam ao redor do planeta Terra, tipo um mapa do tesouro mesmo. Vem a coordenada da latitude, que vai se encontrar com uma coordenada da longitude, encontrando o ponto onde você quer chegar, tá certo? As coordenadas geográficas são utilizadas aonde? Na navegação aérea, marítima e terrestre, em levantamentos geodésicos e topográficos, no monitoramento de veículos de carga, de passeio, etc. E nos mapeamentos em geral, além de determinar as zonas climáticas e os fusos horários, tá certo? Para determinar as zonas climáticas, as 5 principais paralelos foram identificados: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. As zonas climáticas correspondem às áreas que estão entre esses paralelos por apresentarem características climáticas semelhantes. Como vocês puderam observar na imagem, nós vamos também estudar um pouco dessas zonas climáticas, e são a zona climática glacial, a zona temperada e a zona tropical. A zona climática glacial ou polar possui altas latitudes e são bastante frias, apresentando a temperatura muito baixa ao longo de todo o ano, porque recebe pouca influência de raios solares. As zonas temperadas possuem latitudes médias e apresentam as estações do ano bem definidas, porque tem uma incidência mais regular de raios solares ao longo do ano todo. E a zona tropical, tórrida ou intertropical possui baixas latitudes e é a que recebe maior incidência de raios solares, o que leva a ter o clima com temperaturas mais quentes ao longo de todo o ano. Devido à quantidade de calor, as estações do ano não são bem definidas, observando basicamente 2 períodos, o seco e o chuvoso. Nosso Brasil está situado perto da linha do Equador ali e é uma zona tropical, por isso que a gente tem uma estação seca, muitos meses, né, de estação seca e alguns meses de estação chuvosa. As coordenadas geográficas também determinam os fusos horários ou zonas horárias. Cada fuso horário corresponde a uma área delimitada entre 2 meridianos, que, por convenção, adota a mesma hora para todos os lugares nela existentes. Os meridianos que delimitam os fusos horários possuem longitudes exatamente divisíveis por 15 graus.
Assim, ao redor do planeta há 24 fusos horários, totalizando os 360 graus referente à esferidade da Terra, formando uma circunferência completa. Dentro das áreas dos fusos, todos os locais devem ter a mesma hora. Vocês observam aí um mapa, tendo essas áreas, tá vendo o Brasil, ó? Fuso horário. Além dos horários existentes, né, tem o fuso horário civil, que corresponde aos locais que adotam a hora diferente de um seu fuso horário padrão, porque às vezes é mais fácil para a relação comercial e econômica entre as pessoas desses locais. No Brasil, por exemplo, há 3 fusos horários, mas é muito comum haver apenas a diferença de 1 hora, pois o terceiro fuso horário compreende uma área muito pequena do território nacional, como vocês podem observar aí no mapa, né? Seria a região do Acre. Esse fuso horário. A hora padrão que a gente conhece, que está no nosso estado, como vocês podem ver aí no Ceará, é o horário oficial, que é o de Brasília. Para determinar a hora entre locais que estejam em diferentes fusos horários, é preciso determinar a quantidade de fusos entre eles e adicionar 1 hora para cada fuso, no sentido da esquerda para a direita, ou subtrair 1 hora para cada fuso horário no sentido da direita para a esquerda. Nesse caso aqui na imagem, a regra aplicada foi subtrair, ou seja, fazer uma continha de menos. Assim você vai poder saber qual é a hora oficial, tá certo? A partir da convenção dos fusos horários, também foi possível determinar a linha internacional de data, que é exatamente a linha oposta ao meridiano de Greenwich. Ao cruzar essa linha, deve-se aumentar um dia no calendário no sentido de leste para oeste, e em sentido oposto, oeste para leste, deve diminuir um dia no calendário. O principal objetivo do horário de verão é redistribuir os horários nos quais a energia elétrica é mais consumida. As datas de início e término são estabelecidas pelo governo federal e nos estados nos quais é adotado, os relógios precisam ser adiantados em 1 hora, a partir da 0 hora do dia agendado para o início. No nosso estado, que é o Ceará, localizado na região nordeste no Brasil, como vocês podem olhar no mapa, não funciona o horário de verão. Já no sul, no sudeste e no centro-oeste, o horário de verão é estabelecido. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a compreender o quê? Que o nosso país, além de ter esse fuso horário diferenciado, que a gente se está estabelecido perto da linha do Equador. A linha do Equador vai ser a linha do Equador é um paralelo. Nós estamos localizados nessa proximidade, recebendo uma alta incidência de raios solares. Isso faz com que nos encontremos na zona tropical, que possui uma estação muito quente, muito seca, com alguns meses de chuvosidade, tá certo? Que no nosso país o horário oficial é o horário de Brasília e que a gente pode, dependendo do local, aumentar ou diminuir o fuso horário, tá certo? Se cuidem, façam a atividade e fiquem com Deus.